O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei, eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedinhas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade eu vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas, pois todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a liturgia deste 32º domingo do tempo comum nos fala da fé das viúvas, daquele tipo de gente que não tem ninguém por si, daquele tipo de gente que é o mais pobre que existe. As viúvas no tempo de Israel, no tempo de Jesus, e mesmo muito antes já de Jesus, lá no tempo do profeta Elias, eram as pessoas mais desprovidas de segurança humana. A mulher não trabalhava, não tinha aposentadoria do marido, não tinha INSS, não tinha essas seguranças. A mulher dependia essencialmente de um homem na vida. E, muitas vezes, queriam também as mulheres ter um filho homem, porque morrendo o marido, fica um homem na casa, para poder falar por ela, para poder prover. A primeira leitura fala de uma viúva, o Evangelho fala de uma viúva como modelos e exemplo de fé para nós, né? Agora, a fé, ela tem um progresso. Vamos olhar a fé da viúva. Conta a história, então, de Elias, num tempo de muita fome, de muita miséria. Há 3 anos e 6 meses não chovia em Israel. Imagine isso, 3 anos e 6 meses sem chuva, né? E muitas pessoas já tinham morrido de fome. O profeta, então, é enviado pelo Espírito de Deus a Sarepta. Chega lá, tem uma viuvinha, e o profeta vai dizer para ela: por favor, me traz um pouco de água numa vasilha para eu beber. Ela aceitou, foi buscar água para o profeta. Quando ela vai buscar água, o profeta grita: ei, traz também um pedaço de pão para mim. Ela respondeu: pela vida do Senhor teu Deus, homem, eu não tenho pão. Na verdade, eu só tenho um punhadinho de farinha numa vasilha, um pouquinho de azeite numa jarra. E eu estava aqui, você passou, eu estava aqui querendo apanhar um pedaço de lenha para fazer fogueira, para preparar um pãozinho para que eu e meu filho comêssemos e depois morrêssemos, como todo mundo já tinha morrido. É isso que ela prevê para ela. Tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de óleo, dá para fazer um pãozinho. Vou fazer, a gente come e morre. Igual a vizinha da frente morreu, a vizinha do lado morreu, igual estava todo mundo morrendo. Isso é o que ela enxerga para a vida dela, dentro das circunstâncias dela. Aí o profeta vai esticar a corda da fé, porque a fé, meus irmãos, é o que existe de mais poderoso. E fé é a gente se lançar em Deus, muito mais do que saber que Deus existe, muito mais do que saber que Deus tudo pode. A fé e o milagre, esse toque do céu na terra, passa por uma resposta nossa. Que Deus tudo pode, ninguém duvida, ou pelo menos acho que ninguém duvida. Mas a questão não é se Deus tudo pode, a questão é se a gente quer fazer parte do milagre. Porque o milagre passa na nossa fé, não no poder de Deus. Quando Jesus curava os doentes, fazia os seus milagres, o que ele falava para a pessoa? Vai, tua fé te salvou. Jesus nunca disse, vai, o meu poder te salvou. Porque poderoso ele é para qualquer coisa, e para todas as coisas. Mas ele dizia, vai, a tua fé te salvou. E essa mulher está sendo convidada a ter fé,
no momento de profunda dificuldade, de carestia, de falta de dinheiro, de falta de comida, de abandono social, de abandono das pessoas. Ela possivelmente carregava muitas perguntas no coração dela. Poxa vida, há 3 anos não chove, numa situação como essa, por que Deus levou o meu marido? Eu fiquei sozinha com um menininho, que apesar de ser filho homem, é muito menininho, né? Se fosse maior, Deus não está vendo, Deus não está sabendo. Quantas vezes, meus queridos, a gente não tem pergunta na cabeça? E aí, quando a gente tem muitas perguntas, a gente cria um movimento em nós que é o quê? Agarrar o que a gente tem, agarrar o pouquinho que a gente tem e colocar o pouquinho no lugar de Deus. E a gente passa a confiar mais no pouquinho que tem, naquela segurança pouca que tem, do que no próprio Deus. Olha o que ela diz para o profeta. Ah não, profeta, aí já deu também, né? Eu não tenho como fazer um pão para você. Eu quero dar o pão para o meu menino. Porque se eu der o pão para você, a gente morre de fome. Quase que o profeta falou, mas não foi você que me falou que quer comer um pão para morrer de fome? Ela não queria ajudar o profeta Elias para salvar o filho. Sentimento de mãe. Mas finalmente ela entendeu. Mas pera lá, eu já não estou conseguindo salvar meu filho mesmo? Você já parou para pensar, né? A gente é muito assim quando a vida nos pede alguma generosidade, né? Você já reparou que toda generosidade que a vida te pede através da igreja ou do pobre é sempre um valor que não vai te deixar mais pobre do que você já é pobre? É na verdade? Nem vai te deixar rico. Porque o que Deus está te pedindo não faz ninguém ficar rico. E você é pobre. Então ela finalmente entendeu. O profeta fez uma promessa para ela. Não te preocupes, vai e faz como eu te falei, mas primeiro me traz o pãozinho, o meu. Depois você vai fazer o mesmo para você e para o teu filho, porque assim diz o Senhor: a vasilha de farinha não acabará, a jarra de azeite não vai diminuir, até que Deus envie chuva. Deus vai cuidar da senhora, mas primeiro cuida de mim. Irmãos e irmãs, eu não quero parecer aqui charlatão, eu não quero parecer aqui picareta, eu não quero parecer aqui bandidão. Você me conhece. Mas vamos lá. Esse texto pode ter 1000 aplicações na nossa vida. A gente pode espiritualizar esse texto como a gente quiser. A gente pode usar das imagens desse texto e também da viúva do Evangelho para fazer qualquer tipo de parábola. Que as 2 moedinhas é o meu tempo, que as 2 moedinhas é a minha saúde, que as 2 moedinhas é a minha pouca cultura, mas se Deus me chama eu vou. Eu posso fazer dessas 2 moedas o que eu quiser e está certo. Mas os 2 textos, antes da gente fazer tudo isso com o texto, está falando do que mesmo? De dinheiro. Está falando de dinheiro. Esses 2 ensinamentos nos vêm hoje através de um assunto muito importante na sua vida e na minha vida, que é qual? Dinheiro. O dinheiro é um assunto muito importante na vida de todos nós, inclusive da igreja, do padre, de todo mundo. Não se faz nada sem dinheiro. Para quem ainda é jovem, você já sabe quais são os 2 grandes assuntos da sua vida, não sabe? Com quem você vai casar e como é que você vai pagar suas contas. Quanto você quer ganhar por mês? E é impressionante como a gente vai vendo, né? Às vezes até pela deseducação que sem maldade nenhuma alguns pais provocam nos filhos. Mas o ser humaninho aí que vem vindo parece que ele não é convidado a pensar com quem vai casar, com que tipo de gente você quer casar. Porque não é possível, gente, que o ser humano seja tão difícil, tão malandro ou tão difícil de conhecer assim. É demais o número de pessoas que se casam e depois dizem, acho que eu casei, mas eu não conhecia direito. Depois que eu casei, que eu descobri que não sei o quê. Não é possível que a maioria das pessoas são bandidas assim. Não são, não. É que a gente vive a vida sem se programar para aquilo que é importante na vida. E a maioria das pessoas que dizem assim, quando eu casei, daí depois que eu casei que eu fui perceber, depois que eu casei que eu fui conhecer ele ou ela melhor. Verdade, mas tem uma verdade mais embaixo aí. Depois que você casou é que você percebeu, é isso? Depois que você casou é que você foi conhecê-lo. A verdade é, na maioria dos casos, tem exceção, é que depois que você casou é que você se conheceu. Porque quando você não se conhece, e porque quando você não tem
um propósito com Deus, minha filha, qualquer homem serve. Você vai casar com o disponível, aí depois vem trazer para o padre resolver. É porque quando não tem um propósito com Deus, quando a vida é bagunçada, quando a vida é supérflua, quando a vida é carne, quando a vida é exercício de sexualidade desregrada ou de carência não curada na terapia, qualquer mulher te serve, qualquer homem te serve. Aí depois vem dizer, né, que eu fui conhecer ela depois que eu casei, padre. Verdade, você está conhecendo depois que casou, mas você também está se conhecendo agora, você nem se conhecia. Para quem está solteiro aí, ergue a mão quem está solteiro. Pode erguer a mão que não é lepra não. Quem ainda é solteiro, pensa em casar. Ah tá, eu estou rezando missa no asilo. Tem 2 pessoas aqui só que não é casada. Ergue a mão quem ainda não é casado, para eu ver. Assunto importantíssimo para a sua vida. Avalie bem o tipo de mulher, o tipo de homem, o tipo de ser humano que você vai pôr na tua vida. E às vezes, é uma pena que não seja ela. Porque a boquinha, o cabelinho, a cinturinha... Oh. Mas eu sinto muito, amigo, não é ela. Às vezes, filha, é uma pena que não seja ele, porque é bonitão, né? Ajeitadão, né? Hã? Você anda com ele na rua, tuas amigas, tudo fica com inveja. Mas é uma pena, não é ele. O que é o fundamental? O que é o principal? Nós precisamos ter o olhar para isso. E o segundo grande assunto da vida que faz as pessoas sofrer. Uma é relacionamento. Casamento. Agora ergue a mão quem já é casado. Ajuda, Senhor. Vai manifestando milagres, prodígios e sinais, porque agora já foi. Baixa a mão. Essa é a hora que o homem inteligente fala na orelhinha da mulher. Ainda bem que não é o meu caso, meu anjo, meu amor, perfeita do meu coração. Os homens é parado, né? Eles perdem cada chance de somar ponto, né, gente? Meu Deus. O outro grande assunto da vida é dinheiro. Dinheiro. Você precisa ter uma casa. Você quer andar a pé? Você precisa de um carro. Se você sentir dor, você quer esperar 3 meses na fila? Você precisa de uma consulta médica. Certo? Dinheiro. Vai ter acampamento, tem que fazer inscrição. Dinheiro. Entrou esse verãozão louco de novo, sim ou não? E você ia emagrecer, lembra? Em janeiro? Quem ia emagrecer em janeiro desse ano, gente? Falou, não, esse ano vai. Só eu. O resto é tudo fitness. E aí passou o ano, teve uns diazinhos de frio, a gente até quis pôr uma blusa, lembra? Mas agora veio o verão, esquece as blusas, amém? E o que aconteceu com as nossas roupas de verão? Não serve, porque engordou. E emagrecer é difícil, tem que comprar uma roupa. Você não está precisando comprar uma camisa, uma roupa, uma bermuda, porque aquela já não fecha, sim ou não? Diga comigo, dinheiro. Dinheiro, gente. Olha, não fosse problema financeiro, metade dos santos que está no céu não recebeu oração nenhuma. É dinheiro. Dinheiro é muito importante. Um casamento sem dinheiro, uma família com dívida, dinheiro é um assunto muito importante. E dinheiro é algo que na nossa vida a gente vai se programando também para ter. E a gente vai vendo esse mundo onde as pessoas não pensam com quem vão casar, elas só vão enrolando, se atropelando, engravidando, apostando tudo numa afetividade desesperada. E nós vamos vendo as pessoas não se capacitando para a vida. É ou não é verdade? Às vezes você vem tanto na igreja e fala, meu Deus, padre, mas minha vida financeira é tão difícil. Fulano nem na igreja vem, trai a mulher, não vale nada, para ele tudo dá certo. Mas é que ele se capacitou para ganhar dinheiro. Você não se capacitou, você é um santo. Mas você é um santo sem faculdade, você é um santo sem diploma, você é um santo sem 2º grau. E é uma realidade da vida, no Brasil ou nos Estados Unidos. Quanto mais suor cai da testa, menos dinheiro vem na mão. Todo trabalho que exige muito músculo e suor tem pouco dinheiro nele. Onde é que está o dinheiro? Na sala que tem ar-condicionado. Quem trabalha sentado mandando os outros é quem ganha dinheiro. Então, gente, quem quer ir para o céu? Eu quero muito ir para o céu. Mas antes de ir para o céu, você não queria trocar de carro, não? Sim ou não? Antes de ir para o céu, você não queria passar uns 15 dias na praia, descansar um pouquinho a cabeça, sim ou não?
Você não queria fazer um planinho de saúde, sim ou não? Então, antes de ir para o céu, você não quer viver bem? Então, você precisa se capacitar para viver bem. Esse é o ponto. Se capacitar para viver bem. Ah, mas vai estudar para trabalhar com o quê nesse Alto Piquiri? Muda de cidade. Ah, mas o fulano estudou. Às vezes você vai fazer um curso em Umuarama, você nem vai trabalhar naquilo. Mas lá você vai conhecer alguém que conhece alguém que está precisando de alguém. Você precisa sair de casa, meu anjo. Você precisa se mexer um pouquinho. Você precisa encarar a vida. Entende? Então, vamos fechar esse enorme parênteses. O evangelho de hoje fala de fé, fala de confiar em Deus, fala de um Deus bom que não deixa faltar o farinha e azeite para ninguém. Mas o pano de fundo, nem tão de fundo assim, na vida dessas duas pessoas é dinheiro. O que fazer com o dinheiro? E aí, meus irmãos, o dinheiro causa em nós medo. A gente tem medo de ter menos dinheiro do que tem. A gente tem medo de perder o dinheiro. E aí você vê tanta gente rica, que tem uma vida financeira muito melhor que a sua. Quando é hora de fazer uma caridade mais efetiva, de ser mais generoso com o reino de Deus, eles não conseguem. Aí você fala, ama o dinheiro. É verdade, ama o dinheiro. É ruim de coração. É verdade, é ruim de coração. Mas entenda uma coisa que os ricos não confessam para ninguém. Eles são extremamente medrosos. O sujeito olha o aplicativo do banco e vê que tem 700 mil reais. Ele até tem uma ideia de falar assim, sabe que eu acho que eu vou chamar o meu cunhado para conversar e falar que, cunhado, vende esse carro, deixa que eu dou a diferença. Troca esse carro, menino. Bota seu carro, eu coloco mais 60 mil em cima. Você é um homem bom, você trata bem a minha irmã. Vamos trocar esse teu carro aí. Só dele imaginar que 700 mil vira 640 mil, ele se treme todo. Mais do que você que ganha um salário mínimo por mês. Todo rico é medroso. Todo rico. Todo rico precisa muito de Deus, não é pouco não. Todo rico precisa muito de Deus. Meus irmãos, cada tamanho da vida tem suas tentações próprias. O jovem solteiro tem tentação própria de jovem solteiro. O cara quando casa passa a ter tentação própria de casado, sim ou não? O pobre tem a tentação do pobre. E o rico? Existem tentações em ser rico. O dinheiro traz suas próprias mazelas, assim como a miséria traz as suas, o dinheiro também traz as suas. E aí nós vimos uma mulher que recebeu um convite do profeta. Mulher, eu entendi tua pobreza, entendi tua miséria, mas confia, Deus vai cuidar de você. Faz o pão para mim. Meus irmãos, quantas vezes a gente diz assim e vive essa experiência? Meu Deus, acho que esse mês eu não vou conseguir dar meu dízimo. Esse mês está difícil. Aí você descobre que o ARA, o asilo, a paróquia, não sei, vai ter uma cartela, vai ter um show de prêmios, está precisando de fralda. Você fala, meu Deus, eu acho que esse mês eu não consigo. Aí a gente pega e fala assim, ai padre, nem estou dando dízimo porque não está sobrando. Quantas pessoas já não viveram essa experiência? Dependendo do que você viveu, uma pessoa na família perde um emprego, alguém fica mais doente, você toma um tombo lá na tua empresa, não sei como foi sua vida, você levou as contas, o dinheiro dá aquela enxugada, não é? Mas o convite da leitura de hoje é, fia, cuida do profeta, não negue dinheiro a Deus. Aí você fala, mas Deus não precisa de dinheiro. Verdade, Deus não precisa de dinheiro, mas nós precisamos de fé. E o dinheiro é uma das dimensões da fé. E a fé tem tudo a ver com dinheiro e vice-versa. Talvez o dinheiro seja o grande momento de fé da vida da gente. Porque erguer o braço, gente, para muitos era difícil. Faz um acampamento, fica mais fácil. Porque fechar o olho, põe a mão no coração, para muitos era impossível. Mas aí, começou a ouvir Frei Gils, faz um acampamento, já ficou fácil. O dinheiro aqui são elas. E aí o que a viúva fez? A viúva usou de fé. E ela cuidou do profeta Elias. Por primeiro, não se sobrasse. Por primeiro, ela estabeleceu um vínculo com Deus através do profeta. Como é que a gente estabelece um vínculo financeiro com Deus? Através do dízimo e através dos pobres. E aí qual é a promessa de Deus? Me coloca primeiro. E essa farinha não vai faltar, esse azeite não vai acabar, até que venha a chuva, até que os dias melhorem.
até que os dias melhorem. Vai passar um tempinho, na sequência da leitura, o profeta Elias vai subir no alto do Monte Carmelo, vai vencer os profetas de Baal, vai descer fogo no altar, aí ele vai subir lá no fundo do Monte Carmelo, vai virar para o mar e vai rezar 7 vezes. Na 7ª vez, vem a nuvem, vem a chuva, chove como nunca choveu, e essa veinha pôde plantar de novo na horta dela, no quintal dela, tudo que ela queria plantar e sentia falta. E quem foi que cuidou dela? Deus. Então, meus irmãos, o dinheiro toca na nossa fé em Deus. E Deus é bom para cuidar de nós. Primeiro faz o pão do profeta e confia. Se você colocar isso por primeiro, nunca falta. Filho, filha, quando a gente duvida de Deus, encolhe a mão para Deus, a gente está perdendo um parceiro. Faça a experiência de ser fiel a Deus com o seu dinheiro. E não é o que sobra, porque esse mês sobrou mais, esse mês sobrou menos. São Paulo diz, Deus ama quem dá com alegria. Decida, cada um, no coração, o que vai ofertar e oferte. Decida no seu coração. E uma vez que está decidido no coração, a tentação vem, o medo vem, o apego vem, circunstâncias vêm. Mas você não tinha decidido no seu coração? O que está decidido no coração, faça. E Deus é fiel. Aí as outras velhinhas de Sarepta ficam olhando para ela e falam, engraçado, né? Tá ruim, mas a velhinha tá ali, né, gente? Firme e forte. O azeitezinho dela tá ali, né? Mas ela está usando da fé. Ah, mas Deus sabe do que eu preciso. Ele sabe, mas e a sua fé? Nós temos que pôr a fé. E aquela senhorinha colocou a fé. Aí o evangelho vai falar de uma mais doida ainda. A que deu tudo que tinha para viver. Que também era viúva, também era pobre. Foi dar tudo que tinha para viver. E Jesus elogiou aquela mulher. Porque a segunda leitura, o apóstolo Paulo nos diz aqui, tão bonito para nós, falando que Jesus deu tudo para a nossa salvação. Quando ele diz, irmãos, Cristo entrou pela morte e ressurreição, não num santuário feito por mão humana, mas no próprio céu, né? E está diante de Deus em nosso favor. Olha que lindo. Jesus está diante de Deus em nosso favor. E aí ele diz que Jesus, uma vez por todas, se manifestou para destruir o pecado, como? Pelo sacrifício de si mesmo. Então, gente, Jesus não deu moeda, Jesus não deu farinha, Jesus não deu azeite, Jesus não dividiu um pão pequeno com um pobre. Jesus sacrificou-se a si mesmo. E aí, quando a gente pensa também nesses dois grandes assuntos da vida, casamento e vida financeira, olha o que disse a palavra. Cristo sacrificou a si mesmo. Porque o destino de todo homem e mulher, todo ser humano, o destino de todo ser humano é morrer uma só vez. Ninguém vai reencarnar para acertar na próxima. Amém? Só quem está vivo, amém? Ninguém vai voltar aqui para acertar na próxima, não. O destino de todo ser humano é morrer quantas vezes? Uma. E depois vem o julgamento. Então, caprichemos, irmãos. Caprichemos. Se vive uma vez. Aí a pessoa pega e fala assim, tá vendo? Só se vive uma vez, filho. Eu vou curtir. Só se vive uma vez, você vai ser julgado. Veja bem o que você vai fazer com o só se vive uma vez aí. Quando o assunto for homem e mulher. Quando o assunto for dinheiro. Vejamos bem qual uso estamos fazendo da nossa sexualidade e da vida financeira que temos. Porque sim, só se vive uma vez. E depois vem o julgamento. E nós vamos ser julgados do mal que a gente faz para o outro. Quando a gente trai, adultera, fornica, abusa, prostitui, engana, ilude. E a gente vai ser julgado do bem que faz na vida do outro. Quando a gente trapaceia, quando a gente defrauda, quando a gente tira o sono dos outros, quando a gente coloca pessoas para pagar um estilo de vida que a gente não pode ter. Você sabe que hoje, muitos psiquiatras falam, né? Que essas pessoas que devem para muita gente têm um traço de psicopatia. De psicopata. O que é o psicopata? O psicopata é o ser humano que não sente culpa. Ele não sente dor, ele não sente remorso. Ele não sente. Ele pode causar a maior dor no mundo no outro.
Ele é incapaz de sentir dor. Ele é incapaz de se pôr no lugar do outro. Isso é um traço de psicopata. Quantas pessoas, minha gente, se comportam quando o assunto é dinheiro como psicopatas? Não está nem aí se o outro vai ficar mais pobre, não está nem aí se o outro vai ser mais explorado ainda. É ou não é verdade? Sai comprando, fazendo e acontecendo e não vai pagar ninguém. E o cara sabe que não vai pagar. Ela sabe que ela não vai pagar o que ela comprou. E ela compra. É ou não é? Ah, só se vive uma vez. Sim, só se vive uma vez e depois disso vem o julgamento. E aí Paulo vai dizer: do mesmo modo, Jesus se ofereceu uma vez por todas para tirar o nosso pecado e para salvar aqueles que esperam nele. E aí, nessa frase de Paulo, para salvar aqueles que esperam nele, em Jesus, é que nós entendemos o evangelho de hoje. Quando fala dessa viúva, que aqui já é um outro nível de fé. Essa viúva, ela está num outro nível de fé. Mas antes de eu continuar a minha homilia, no 3, todo mundo vai erguer as duas mãos para cima. 1, 2, 3. Vamos lá? Agora você vai juntar aqui em cima e fazer assim. Ai! E vai fazer assim comigo. Ai! E vai falar para quem está do seu lado assim: são 7h45, não é possível que você está com sono. Fala, até lá no asilo a galera deve estar ouvindo um pagode. Não é possível, cara. No asilo a galera não foi dormir ainda, gente. Bora, Bill, vamos! É o calor, né? Dá um soninho na gente, né? A viúva de Sarepta, primeira leitura, Elias, usou de fé num momento de muita necessidade. Diga comigo, necessidade. Mas a viúva do Evangelho, ela é interessantíssima. Porque a viúva da primeira leitura, se ela dividisse o que ela tinha, ela de fato faria diferença na vida de alguém ali, no caso, né, do profeta. Mas a viúva do Evangelho diz assim que ela deu 2 moedinhas que não valiam nada. E o templo de Jerusalém era imenso. Você viu ali Jesus falando, né? Esses ricos que... Então tinha muita gente rica. As moedinhas que ela deu, ela sabia que não fazia diferença nenhuma para o templo. E ela deu. Ela deu. Ela foi ao templo, como todo mundo ia. E o templo de Jerusalém, que não existe mais, foi derrubado, né? Lá em cima tem uma mesquita dos muçulmanos. É por isso que esse povo vive em guerra. Você imagina você em Roma, não tem mais o Vaticano. Tem um templo de uma outra igreja. O sujeito quer derrubar a nossa para construir a dele em cima. Não pode ser do lado, tem que ser em cima. Vai vendo. Então não tem mais esse templo. Mas como é que era o templo de Jerusalém? O templo de Jerusalém ele era feito de muitos átrios, grandes salas para muitas pessoas. E em cada átrio acontecia uma coisa. E ao mesmo tempo aconteciam várias coisas ao mesmo tempo. E tinha o átrio das ofertas. Tipo uma capela lateral aqui, assim, vamos pensar. Não tem ali a capela do Santíssimo? Vamos pensar que a capela do Santíssimo, que o nosso auditório, fosse tudo parte da igreja. E aí a pessoa vai lá para cumprir com esse preceito, com esse dever, com essa vontade de fazer ofertas a Deus. Então acontecia muita coisa ao mesmo tempo. E aí Jesus está lá. E Jesus daí faz uma denúncia contra os fariseus e os mestres da lei. Diz assim, olha, para os discípulos, cuidado com esses caras aí que vocês ficam bajulando. Porque a gente precisa entender uma coisa, meus irmãos. Quando a gente lê no Evangelho, Jesus pega muito no pé dos fariseus, sim ou não? Mas só Jesus pegava. O povão, grosso modo, achavam os fariseus um máximo. Inclusive os discípulos possivelmente olhavam para os fariseus e achavam eles o máximo. É que quem vê cara não vê coração, filho. Nem tudo que reluz é ouro. Jesus conhece o coração. Então toda vez que você vê no Evangelho Jesus agulhando os fariseus, não pense você que o povão, que os discípulos falavam assim, isso mesmo, Jesus, fala, filha da mãe. Fala, desce o chicote, padre, fala, fala. Não é igual você, quando eu pego o chicote na homilia, que você fica pensando na outra pessoa e fala, isso mesmo, padre, fala, 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 fala. As pessoas ficavam assustadas. Porque os fariseus, eles tinham uma pompa de santidade. E porque os fariseus eram ricos. Então até os discípulos olhavam para os fariseus assim com encantamento.
Só Jesus conhecia o coração, né? Aí Jesus fala desse perigo da vaidade, dessa vida fútil e dessa vida mascarada. Jesus está dizendo, tomai cuidado com esses homens que vocês ficam aí admirando. Não tem nada para admirar ali, tudo falsidade. Eles gostam mesmo de se aparecer, de serem bajulados. Eles não gostam de ninguém, não. Pede para ajudar a viúva para você ver. E o pior, você ouviu ali no Evangelho, eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Naquele tempo, muitos fariseus se ofereciam para ir na casa das viúvas, para rezar dentro da casa. Só que não era de graça, tinha que pagar. E aí tinha o pacote, né? Tem a reza simples, tem a reza batata e Coca-Cola, tem a reza premium, aí tem a reza que você quer. O que você quer? Você paga. E tinha umas rezas caras. E Jesus fala assim, eles fingem que estão rezando dentro da casa das viúvas. Tá nada. Eles vão lá pro quartinho e nem rezam nada, eles ficam no WhatsApp, igual gente na missa aqui, ó. Tá rezando não. Tá ali, ó, no joguinho, no Instagram, tá rezando nada não. Aí sai do quarto, Deus que abençoa. E a velhinha achando que ele rezou o Salmo 90, fez nada, só pegou seu dinheiro. Olha que coisa. E Jesus diz, para esses vai vir a pior condenação da parte de Deus. E aí Jesus pega e fala algo para os discípulos. Mas vocês estão vendo essa velhinha? Ninguém estava vendo a velhinha, nem os discípulos. Gente, como Deus gosta de usar de pessoas que a gente nem imagina para a gente aprender alguma coisa. Não é verdade? Você reparou como Deus gosta de falar com a gente? Através de tantos fatos, tantos acontecimentos. Como Deus gosta de falar com a gente através de tantas pessoas que a gente não dá nada na pessoa. Às vezes as pessoas mais simples são capazes de falar cada coisa sábia, de testemunhar a fé de um jeito tão poderoso, tão bonito. Só que nós temos em nós uma futilidade, que se a gente não cuida, nos trai. A gente adora bajular quem é bonitinho, quem tem sobrenome complicado, quem tem patrimônio, quem tem não sei o quê, quem tem não sei o quê. E às vezes a gente não valoriza aquela pessoa que não tem nada disso, mas ela tem a fé, ela tem o temor a Deus. Entende? Hoje eu acho que estamos pacificados, ou resignados, não sei. Mas os meus inícios de Alto Piquiri não foi fácil não, tudo era polêmica. E tudo era meio que ameaça. Eu lembro quando, né? Primeira foi, vamos tirar a cerveja. Nossa. Aí vem uns recados de poderosos, de fulanos. Se tirar a cerveja ele não doa, se tirar a cerveja ele não sei. Ué, mas ele tem o que para me dar? Dinheiro? Só? Nem na missa vem. Não está aqui na fila da comunhão igual você não. Quando tem Páscoa, quando tem mutirão de confissão, que todo mundo passa um sabão na cara e vem se reconhecer pecador diante do padre, nunca veio. Ah, vai botar banca em mim? Mas se a gente não cuida, não só o padre, como a própria comunidade, fica bajulando quem não tem nada, só tem dinheiro. Essa era a hora que você podia aplaudir, porque eu sei que deu vontade. Quantas vezes na nossa vida? E nós temos essas futilidades em nós, meus irmãos. O pobrezinho é maconheiro, o rico é adicto. É ou não é? O pobrezinho, demônio do moleque. O riquinho, TDAH. É? A gente é assim, gente. Os nossos racismos, os nossos preconceitos, isso existe em nós. A gente vai percebendo ao longo da vida. E precisa curar isso. E aí Jesus pegou e falou para os discípulos, os meninos, para de olhar para esse esposudão aí. Para de ficar babando esse povo aí. Ele não tem nada, ele só tem dinheiro. Quanta gente boa da igreja se desviou porque ficou bajulando e babando gente que só tem dinheiro. Você que é pai e mãe, você não vive isso? Quando seu filho adolescente começa a viver com os riquinhos, com as riquinhas, não encapeta tudo a cabeça? Porque é um magnetismo. O magnetismo da riqueza, do PlayStation. É ou não é? Da Lacoste. Do iPhone. E quantas pessoas boas se tornam escravas, subservientes mesmo, dos riquinhos. É ou não é verdade?
Fala, é. Ah, bom. E aí Jesus pegou e falou assim: eu não sei o que tanto vocês babam nesses fariseus. Não tem nada ali não, filho. Não desvia teu pé por causa disso não. Gente, quantas pessoas se perdem pela ganância, querer ter mais, querer ter luxo. Entende isso? Buscar coisas que no fundo não faz diferença. A maioria de vocês aqui já são meio que cinquentões, né? Fui generoso agora. Sessentões, não é? Quando a pessoa amadurece um pouco, ela começa a falar assim, ó: ai, que saudade que eu tenho do meu tempo. Nossa, padre, nossa, menina, nossa, fulano. Aquele tempo que era bom, lá no sítio. Era bom nada. Sabugo. Era bom? Aí esfriava, tinha que tomar banho. Você tinha que esquentar a água, botar num balde, furado, virar e ó no banho. Era bom. Mas por que você acha que era bom? Porque você tinha saúde e paz. Lembra? E não tinha preocupação, né? Qual era a sua preocupação nesse tempo que você fala, aquele tempo que era bom? Por que era bom? Porque você tinha saúde e paz, não tinha preocupação. Seu pai é que sabia que o motor do trator tinha fundido. Você só queria jogar bola. E tendo um sabugo, filho, você dava graças a Deus. Gente, nós precisamos de saúde. Quem é que dá saúde? Deus. Nós precisamos de paz. Quem é que nos dá paz? Deus. E nós vamos confiar em Deus. O que tem de gente que tem tudo que você inveja, a pessoa não dorme. O que tem de gente que tem tudo que você inveja, a pessoa não tem paz, não tem amigo. O que tem de gente que tem tudo que você queria ter, qualquer pessoa que se aproxima dela, ela fala, o que será que ela quer me levar? Gente, o que eu conheço de mulher rica, encalhada, porque não consegue confiar que um homem de fato gosta dela. Tem um negócio na cabeça falando assim, ele não gosta de você não, ele está esperando seu pai morrer. As paranoias, as maluquices. E Jesus falou, eu não sei o que tanto vocês ficam admirando nesses homens aí. Pura falsidade. Vamos admirar uma pessoa hoje? Vocês estão vendo aquela velhinha ali? E ninguém estava... Olé! Me senti o Estevão do Palmeiras agora, driblando toda mão. Deixa eu contar uma história que aconteceu nos Estados Unidos, igualzinha a essa, só que por causa do idioma. Fui rezar uma missa, uma das missas que eu rezei, chegou os coroinhas, tudo filho de brasileiro, mas já nascido lá. 12 anos, 14 anos, 9 aninhos, fala inglês e português fluente. Mas vivem lá já, né? Aí veio um e falou assim, ô padre, ia começar a missa. O senhor precisa de ajuda com o missal? Ele era muito pequenininho. E esse missal nosso novo ficou muito grande, né? Muito gordão. Eu olhei para ele e falei assim... Você está acostumado? Você sabe mexer com aquelas fitinhas? Ele fez assim para mim. Não. Pior que não. Aí eu olhei para o altar, eu estava para entrar, né? E vi no altar o missal num suporte e tudo. Peguei e falei assim para ele, para o menino. Ele sabe falar português, mas ele pensa como americano. Eu peguei e falei assim para ele. Então tá, filho, faz assim. Deixa que na hora eu me viro. Aí ele pegou e fez assim para mim. Ah, tá. O senhor se vira daí para qual lado? O que eu faço daí? Aí quem estava do lado, tudo brasileiro, né? Adultos, que foram para lá, adultos. A ministra estava... Aí eu peguei e falei assim, ó, o que eu quis dizer foi que na hora que falar oremos, eu faço tudo sozinho. Você pode ficar quieto e em paz. Aí ele falou assim para mim, ah, é isso que quer dizer, eu me viro. Ele traduziu automático, mas eles não usam isso na vida deles, né? Deixa que eu me viro. Fecha a parede. Posso? Carla do céu, posso? Jesus pegou e falou, tá vendo aquela viúva? Aí eles olharam. Jesus falou assim, ela deu mais que todo mundo. Como é que Jesus sabe? E aqui, gente, olha que coisa terrível. É o nosso ego, a nossa vaidade.
As ofertas a Deus, quem prescreveu foi o próprio Deus. Está tudo na Bíblia que você não lê. As ofertas, os sacrifícios, tudo. Só que aí o povo foi desenvolvendo o templo. E existe algo que mora dentro de todos nós, que é o quê? A vaidade, a vontade de se aparecer. O que eles fizeram com o templo, lá na sala das ofertas? Passado algum tempo, eles foram evoluindo a coisa. E criaram uns chifres imensos assim, que chama gasofilácio, por valores. Por valores. Então Jesus ficou olhando, e aí todo mundo sabia que esse vaso aqui é a nota de R$100. Que esse vaso aqui é de 50, que esse aqui é de 20, e esse aqui é dos pobres. Nem vale a pena contar. E Jesus foi lá para ver, Jesus ficou assuntando lá, olhando. E aí, lembra do evangelho que Jesus fala assim: quando você der esmola para alguém, não toque a trombeta diante de si mesmo, que a mão esquerda não saiba o que fez a direita, não toque a trombeta. De onde é que vem essa palavra de Jesus, não toque a trombeta? Porque lá na sala das ofertas, tinha o sujeito que fazia a trombeta, o elogio. Então um monte de gente entrando, fazendo a sua oferta. E o sujeito vinha aqui e colocava 4 notas de 100. Aí tinha um sujeito para tocar a trombeta. Irmão, seu Filisbino acabou de ofertar 4 notas de 100. Aí seu Filisbino colocou 4 notas de 100, agora todo mundo sabe. Ele vira para trás com aquela cara de: ah, imagina. Você imagina, isso é Deus que dá. Tocar a trombeta, todo mundo sabia quanto cada um estava dando. Pensa a competição que era. É igual esses bingo, leilão de bolo de festa. Fulano está dando 300, o sujeito não gosta de bolo, não gosta de Deus, não gosta de padre, mas aí como ele não gosta do fulano, ele ergue a mão e fala 350. Ele nem queria dar, não é verdade? Mas aí tinha os 2 últimos chifrinhos das moedas, que era o troco, a moeda que era esmola do pobre, que me escapa o nome agora. Mas se fosse hoje era a moeda dos 50 centavos, 25 centavos. E não tinha o tocador de trombeta para o último chifre. Ninguém tocava trombeta. Dona fulana, Esmeraldina, deu 3 moedas de 25 centavos. Mas Jesus tocou a trombeta da viúva, para a viúva. Olha que lindo. Jesus estava ali e ficou vendo o homem tocar trombeta para um monte de gente, que dava 100, dava 50, dava 500, dava 1000, dava 2000, dava 100, e Jesus viu aquela viuvinha que foi dar um dinheiro que não fazia diferença nenhuma para o templo, mas ela amava a Deus. Ela sabia que ela não estava ajudando profeta nenhum, porque com 2 moedas não resolvia nada, mas ela amava a Deus, ela queria ter parte. Ela queria ter parte com o templo. E ela queria ter parte com Deus. E ela entendeu aquilo que a gente diz no nosso jeitão: tem mais Deus para dar que o diabo para levar. Gente, aquela viúva era apaixonada por Deus. E apaixonada pela casa de Deus. Qualquer um de nós, se estivesse ali, diria assim: ai filha, não precisa dar não. Imagina. Não precisa dar não. Não vai fazer diferença. Entende isso? Estava lá nos Estados Unidos. Algumas pessoas vêm, acaba a pregação, elas te dão um envelopinho com dinheiro. Padre, isso aqui é para você, porque eu te escuto todo dia. E esse aqui é para a construção da tua igreja. Mas eu vi lá gente muito cansada fisicamente, gente que foi para lá 30, 40 anos atrás, trabalha em serviço muito pesado. Você vê que a pessoa ela é cansada, você vê que mesmo lá ela continua pobrezinha. A pessoa vem te dar $1. Ela quer ter parte. Eu te escuto todo dia. $1. É uma mão de vaca? Não é. É o que sobrou no bolso dela. Ela pagou a inscrição do encontrinho, ela pegou um táxi, um Uber, porque lá a maioria das pessoas não tem documento, então participar de retiro lá é uma aventura. O que eu recebi de mensagem dizendo: padre, reze por mim, meu sonho era ir, mas não tenho coragem, porque daí eu preciso dirigir à noite, e se a polícia me parar, acabou. Entende? Mas a pessoa quer ter parte. Ela quer ter parte. Aqui na nossa paróquia, quantas vezes acontece? As senhorinhas, elas vêm confessar, aí elas abrem assim, aquelas moitas de dinheiro, né? Dá R$20, dá R$15.
porque minha aposentadoria saiu, aí vai desembrulhando. Minha senhora, guarda isso, leva para a senhora. Não, eu quero ter parte. Então, a fé da viúva de Sarepta já é linda. Mas a fé da viúva do Evangelho é a fé que é a expressão de um amor. Eu quero ter parte com esse templo. E se eu tiver parte, nem você, padre, vai me desanimar de ter parte. Porque se eu tiver parte, Deus está vendo e Deus vai cuidar de mim. Essa é a fé da viúva, com relação a dinheiro. E aí a gente poderia olhar, meus irmãos, para a nossa vida e se perguntar, quando o assunto é dinheiro. A gente já fez uma caridade, a gente já fez alguma oferta, que nos colocou na dependência de Deus? Na dependência de Deus. Porque foi o que Jesus falou. Ela foi a que deu mais. Porque todo mundo deu do que sobrava. E para muitas pessoas sobra muito mesmo. Tinha homem ali que dava muito dinheiro. Mas Jesus falou assim, cara, esse muito dinheiro nem te arranha. Mas essa moedinha, para essa senhorinha aqui, ela precisou confiar que Deus agora vai ter que se mexer. Por causa daquilo que ela fez. E por que Jesus quis tocar nesse assunto com os discípulos, meus queridos? A gente vê Jesus falando de casamento na Bíblia, não vê? De perdão, de jejum, de oração, de céu, de inferno, de filho pródigo, de ovelha perdida. O que Jesus quis falar? De dinheiro. Porque o dinheiro é uma parte muito importante da nossa vida, da nossa fé. O dinheiro nos aproxima de Deus ou nos afasta de Deus no uso que a gente faz do dinheiro. Porque o uso que a gente faz do dinheiro, meus irmãos, revela a imagem que a gente tem de Deus. Qual é a imagem de Deus que você tem na sua cabeça? De um Deus que não consegue ser bom como você é bom? Vocês sabem que eu tenho um irmão adotivo, o Eduardo. Quando o Eduardo apareceu na nossa vida, e nós fomos conhecê-lo, ele tinha 5 dias de vida. Era uma noite chuvosa. Ele nasceu dia 11 de setembro, isso foi ali pelo dia 16, 15, 16 de setembro. E o meu pai, há 6 meses, estava desempregado. A empresa para a qual ele trabalhava, ia, voltava, já não ia mais. E meu pai estava sem emprego. E a gente foi conhecer o meu irmão. Por várias razões, o Eduardo chegou na nossa vida, enfim, tá. Aí foi. Aí a gente conheceu o Du, né? Ele foi ganhar esse nome depois de uma semana, 10 dias. Que a gente foi dar um nome para ele, né? Porque ele não sabia se ia ficar com a gente, a chamava ele o bebê. Mãe, o bebê está chorando. Mãe, posso pegar o bebê? Não, qual o bebê? Era o bebê. Aí virou Eduardo. Aí quando a gente saiu daquela casa, eu já entendi as coisas. Eu fui sentado no banco de trás do carro, assim, né? Igual criança. E eu estava empolgadíssimo. Falei, cara, que massa. Porque eu queria muito mais um irmão. E queria que fosse menino. E Deus me arrumou um negão de chocolate. Falei, que barato. Eu vou ter um irmão preto. Os meus amigos não têm um irmão negão de chocolate. Eu achei ele lindo, aquele nariz, aquele cabelo enroladinho. Falei, é meu. Por mim já resolvi ali. Criança, né, que não sabe quanto custa a vida. Eu já saí, mãe, pai, vamos embora levar um negão para casa. Ó, não precisei nem esperar 9 meses, já veio pronto. Que lindo, né? Mas eu lembro que a minha mãe falou assim para o meu pai, amor do céu. Meu pai falou para mim, pois é, amor. Sabe aquele sentimento de por que a gente veio aqui? Antes não tivesse vindo, né? Deus vai enrolando a gente, né? Deus vai pegando a gente. Minha mãe falou assim para o meu pai, falou assim, amor, mas como que a gente vai fazer isso? Você está desempregado. Faz 6 meses que você não trabalha. Meu pai falou assim para minha mãe, pois é, mas sabe de uma coisa? Deus não vai ser menos pai meu do que eu estou querendo ser desse negão aí. Vai dar tudo certo. E Deus paga, meu irmão. Quem dá ao pobre empresta a Deus. E Deus paga. E paga com juro. Deus paga e paga bem. Meus amados, aquela mulher fez um gesto que colocou ela na dependência de Deus, mas colocou Deus para se mexer. Porque agora você imagina que você é Deus lá no céu, vendo essa maluca dessa velhinha, dando as moedinhas para o templo, que nem precisava. Acho que o Espírito Santo olhou para Deus, Deus olhou para o Espírito Santo, que Jesus estava na terra, né? Falou, São Miguel, vem cá. Vai lá prover na vida dessa louca. Isso é a fé, gente.
nos pôr na dependência de Deus, e Deus não nos solta. A fé é um pulo. Lembra de Abraão indo sacrificar Isaque? Abraão tinha uma promessa, ele ia ser pai de multidões. Ele está com 90 e poucos anos, só tem um filho. Milagroso já o menino, o Isaque. Aí ele está subindo a montanha, diz a palavra que eles caminharam 4 dias. E o Isaque olhava para a cara do pai e falava assim: papai, a gente está levando lenha, corda, a gente está levando a faca, né? O punhal. Cadê o cabritinho que o senhor vai matar para oferecer a Deus? E Abraão olhava para o filho e falava assim: meu filho, Deus proverá. A fé, gente, é um salto. E talvez muitos de nós, meus amados, nunca demos esse salto. A gente vai com Deus até que seja... A gente quer andar com Deus, né? Mas enquanto a gente está no controle de tudo. Você reparou como a gente tem dificuldade de perder o controle das coisas? Abraão pulou e falou: eu só tenho um filho, vou perder o filho, mas ele falou que eu vou ser pai de multidões. Então, sei lá como é que vai ser, você foi. Igual Nossa Senhora, fazei tudo que ele vos disser. Não é? O que ele vai dizer? Não sei, mas o que ele falar você faz. Isso é fé. E a nossa vida está cheia de ocasiões para a gente manifestar que amamos a Deus e queremos ter parte com Deus que está, com Deus que nos recebe, e recebe de nós fé, louvor e gratidão através do dinheiro, através da igreja e dos pobres. E Deus nos honra, meus queridos. Então repense, reveja seu dízimo. Não confie mais no seu suor do que na providência de Deus. Continue suando, mas tenha parte com a providência. Entende? Nós vamos aprender, gente, a obedecer esses impulsos do Espírito Santo. E eu não vou partilhar muita coisa aqui, porque o que a mão direita faz, a esquerda não pode saber. Mas eu gostaria de convidar você a se permitir a começar a ouvir dentro do seu coração impulsos por parte do Espírito Santo. Também quando o assunto é dinheiro. Seja mais generoso. O problema é que muitos de nós não conseguimos ser generosos, porque Deus fala assim: não vai faltar nem farinha, nem óleo, né? A gente já fala assim: Senhor, mas e o chantilly, o doce de leite? A gente quer que Deus patrocine as nossas futilidades. É por isso que tem muita gente rica que é tão ruim de caridade, porque eles querem viver num padrão de vida que, de fato, se você me der R$100 na festa da igreja, vai te fazer falta, talvez, né? Porque o vinho custa, uma garrafa de vinho custa o preço de uma moto. É ou não é verdade? Um vestido, uma bolsa custa o preço de um carro. Quantas pessoas vão ficando bobas, vão ficando fútil na vida? Mas quando a gente se permite viver mais simples, nunca nos falta. E nos sobra para toda boa obra em Deus, nas coisas de Deus. Então, meus irmãos, sejamos generosos. Ouvir os impulsos do Espírito Santo. Deus nos dá impulsos no nosso coração. Vou partilhar rapidinho 3, que não tem a ver com dinheiro. Mas 3 impulsos. Agora, dessa experiência que eu vivi. Fui pegar o primeiro avião lá em São Paulo, para ir para os Estados Unidos. Lembrei que eu esqueci, não levei aquele negócio de fechar o olho da gente, né? 12 horas dentro do avião. E eu esqueci aquele negócio de escurecer. Eu vou comprar um. Vai que esse avião à noite, né, é muito apertado. Enfim, vou comprar um tapa-zóio. Fui lá, pouquinho antes de embarcar, comprei o tapa-zóio. Quando eu comprei o tapa-zóio, tinha um monte de livro. O aeroporto tem muito livro. Eu amo livro, tem muito livro. Nem sei para que eu tenho tanto. Aí eu bati o olho num livro de um autor que eu gosto muito, que uns 10 anos que eu não leio nada dele. John Grisham. Ele escreve romances policiais, você já deve ter assistido o filme dele na tela quente, nem sabe que é dele. Mas eu gosto de ler os livros. Eu olhei e falei: não vou comprar não. Não vou ler, eu sei que eu não vou ler. Compre o livro, compre o livro. Uma coisa em mim. Comprei o livro. John Grisham, em São Paulo. 12 horas de voo para descer em Dallas, nos Estados Unidos. Para trocar de avião, viajar mais 6 horas para Boston. Quando eu entro nesse segundo avião, aí nesse segundo avião é um voo caseiro dos americanos lá, né? Que andam, né? Igual a gente ir para Cascavel, São Paulo aqui. Só tem americano. Sentei, minha poltrona era do meio. Sentei no meio, vem um senhorzinho, senta do meu lado. O senhor já de uns quase 70 anos. Calvinho, branquinho. Good morning, how are you? Eu falei: legal.
Ele sentou, tirou um fonão de ouvido muito top. Eu já gostei do velho. Falei, que velho, para frente. O fone de ouvido dele era, sabe, aqueles... deve ser do neto dele. Aí botou o fone, colocou a mochila debaixo do pé. Eu coloquei a minha, ele colocou a dele. Quando ele colocou a dele, ele pega e tira um livro. Em inglês, claro. Qual livro? O John Grisham. Falei, Jesus, o que o senhor quer com isso? É muito improvável. É muito improvável que eu estou sentando do lado de um homem do mesmo livro. Jesus falou para mim, fala com ele, evangeliza ele. Falei, Jesus, não sei se o senhor sabe, Jo no not speak English. O Espírito Santo falou, mas o Google, o tradutor do teu celular, fala, deixa ser jacu. Já meti o dedo no livro dele, ele só falou, oi para mim. Eu falei, o livro dele lá. Falei, I very love, I like John Grisham. Oh, you like John Grisham? John Grisham loves the Thomas and the Shrines. Eu falei, yeah. Yeah, very yeah. Falei, mas não foi para isso, né? Aí peguei o celular e comecei a digitar. Eu sou padre, estou vindo do Brasil, vai ter um retiro. Aí digitei. Falei, vou mostrar para ele, porque traduz na hora, né? Falei, não, já que eu vim, eu estou também. Eu vou ler para ele. Eu li para ele. I am priest, I work on Brazil, tal, missionary, pá. Sotacão nosso, né, gente? Ele, na hora ele falou assim, you are de Portugal? Eu falei, não, Brazilian. Palmeiras. The big of the world. The best of. Ele, soccer, futebol. Eu falei, yeah. Mas eu me apresentei, falei, eu sou padre. Ele falou assim, I am Catholic too. Eu sou católico também. Eu falei, opa, é Deus. Eu falei, que maravilha. God bless you. Aí ele pega a moça, tira outro livro. Comentário da carta de São Paulo aos Colossenses, um autor que eu nunca vi na vida, em inglês. Aí eu pedi para ele falar devagar, e ele foi falando devagar, e eu mais ou menos entendi muito o que ele falou. Ele falou assim, senhor padre, eu tenho alguns amigos presbiterianos, outros batistas e alguns da maçonaria. E que começaram a falar muito de Bíblia comigo. Eu não sou muito de igreja, tenho as minhas dúvidas, mas minha filha é muito de igreja. Eu falei, sua filha é muito de igreja? Ele falou, é. Eu falei para ele assim, I very famous in Brazilian. Sou muito famoso no Brasil. Ele, peguei meu YouTube, falei, 1 milhão, mostra para tua filha. Falei, fala para colocar a legenda automática, me escutar. Aí ele riu comigo, aí ele mostrou o livro e falou assim, você conhece isso? Eu não conhecia. Peguei e falei para ele, conheço um melhor. Ele falou, já entrei no site lá da Amazon e digitei um autor americano que eu conheço. O único que tem livro em português de teologia, Scott Hahn. Tem 2 livros desse homem que é uma delícia de ler. Se chama O Banquete do Cordeiro, é uma explicação da missa. Ele era pastor, nunca tinha ido numa missa, dava aula de teologia. Quando foi numa missa, assistiu a missa, o que ele entendeu na missa? Todo o livro do Apocalipse, chama O Banquete do Cordeiro. Qualquer um consegue ler esse livro. É uma delicinha. É só sair do TikTok, filho, e ler. E tem o outro dele, que se chama Todos os Caminhos Levam a Roma. Entrei, achei o livro em inglês, mostrei para ele, ele agradeceu demais. Na hora ele já comprou os livros na minha frente. O avião não tinha saído ainda, ele já deu os cliques. Lá é tudo muito rápido. Não. Ele chegou em casa, o livro já devia estar cheio. Depois eu fiquei pensando comigo, falei, Jesus, que improvável. Mas eu pensei, os católicos nos Estados Unidos são entre 20% a 25% de católicos só, que se diz católico. Isso porque tem muito mexicano e brasileiro lá. Não é menos. Talvez esse homem entrou no avião pensando assim, será que eu mudo de igreja? Meus amigos, nenhum é católico. Uma dessas, esse homem escuta tanta bobeira na vida, e talvez ele pediu um sinal a Deus. Numa dessas eu fui sinal para ele. Numa dessas, esses 2 livros que ele vai ler, porque eu usei o tradutor do celular, salvou o homem, o casamento, a família, eu não sei. No céu, se eu for, eu vou saber. Obedeceu o impulso do Espírito? Compra o livro. Percebe? Mas, meus irmãos, a gente tem que aprender a ouvir dentro de nós qual voz é qual voz.
Você precisa começar a ficar familiarizado com a voz do Espírito Santo dentro do seu coração. Entende? Olha como Deus age, gente. Olha como Deus quer fazer o bem no mundo através de nós. Amém? Daí cheguei lá numa cidadezinha, tem um santuáriozinho de São José, bem pequenininho, tamanho da Capela São Judas, menor assim. É um lugar que senta só para rezar mesmo, não tem nem missa direito, pouquinha missa. Aí estava saindo, 2 rapazes cortando grama, dá para ver que não é dali, né? Que também é de outro país. Cheguei, puxei assunto em inglês, eu vi que eles embanaram, eles falavam espanhol. Mas em espanhol é mais fácil, né? Olá, que tal? Muito gusto e tal. Como te llamas? Não sei o quê. Eu sou, mostrei o YouTube, não sei o quê. Vocês são o quê? Católicos? Eles, mi madrecita muito católica, yo no mucho. Falei, qual tu nome, amigo? Ele falou, Lionel. Falei, Messi? Ele, não me gusta Messi. Me gusta Messi. Falei, Lionel. Tu mamá orando por ti e tu nada de em la missa. Senhor cura, difícil. Falei, difícil é nada. Aqui, pega tu celular. Aí peguei, mostrei para ele, tal. Falei, Deus te bendiga, la madre del cielo, né? Que eu vi como era católico, né? Já tá. E tudo. Aí na hora de sair, a gente viu mais uma coisa, na hora de sair, gritei para ele. O povo ficou tudo olhando. Falei, Leonel! Ele parou lá a máquina dele, olhou. Falei, Padre Mário, together, juntos, Jesus, missa. Ele, sim, padre, sim, mora em meu coração. Porque agora ele tem que contar para a mãe dele que ele encontrou um padre que veio não sei da onde, e a mãe dele vai falar o que para ele? Estás viendo, pequena mula? Eu não te hablo, mi hijo. Mas dessa ele foi na missa lá agora. E lá tem muita missa em espanhol. Terceiro impulsozinho do Espírito Santo. Esse eu achei um barato também. Aí na volta, São Paulo para Maringá, eu estava tão quebrado, tão moído, exprimido. A Dorflex dava jeito. Falei, Jesus, eu não vou de batina não. O Senhor me desculpa. Vou de tênis, meu pé está inchado, botei uma calça, um moletom. Falei, não quero ver ninguém, eu quero minha casa. Não aguento mais. Entrei no avião, sentei. E vi um casal com uma bebê no colo. Me olharam, falaram, tudo bem, tá bom. Pegaram, sentaram, essa bebê chorava, parava de chorar, e o avião não saía, porque só chove. Demorou 50 minutos para sair o avião, e a gente dentro do avião. Para de chorar, volta a chorar, um chorinho dengoso. Mas eu reparei que as 2 bochechinhas da bebê, toda vermelha, grosso assim, sabe que ela fica grosso, né? Bem vermelhão, com umas pintinhas. Na hora, eu senti no meu coração. Vai ali, se apresenta, faz uma oração para essa criança. Falei, Senhor, já faz. Igual o Chapolin Colorado? Sim, eu vou. Primeiro eu ouvi uma pregação aqui do Moisés Rocha que eu baixei, que eu não ouvi ainda. Já vou rezar para a criança. E aí o avião saiu, foi. Essa criança chora, para de chorar. E pela frestinha eu olhava tanto para o homem e para a mulher, tentava ver alguma pulseira de Nossa Senhora, alguma coisa, para saber se é católico, não é? Desceu o avião, subi, tirei a mala, aquela fila, você já andou de avião, você sabe, né? A pessoa fica em pé ali esperando, né? Liberar. E a mulher bem aqui, é aquela voz, não fala nada, só reza pela criança. Aí peguei, o que eu fiz? Bati no ombro da mãe, né? Bem jovem a mulher. E o marido batia assim, falei, escuta, me perdoa, como é o nome da sua bebê? Aí ela falou o nome da bebê. Falei, que coisa mais linda, me perdoe de novo. O que ela tem na bochechinha? A mulher falou assim para mim, então, a gente olhou para o marido assim, falou assim, a gente está atrás de descobrir, de ver o que é. E nisso o cara que estava aqui, o senhorzão, mais alto que eu, todo homem é mais alto que eu, fez assim, aham! Porque a fila começou a andar. E aí eu fiquei com uma impressão, falei, acho que esse povo está vindo de São Paulo porque foi em algum médico tentar alguma consulta, algum especialista de pele, sei lá o que é isso aí, né? Ela só me falou isso, a gente está tentando ver. Falei, pode confiar que eu vou rezar pela sua filha, vai estar nas minhas orações, tá? Aí peguei e fiz o sinal da cruz na cabeça da bebê, falei, que Deus te abençoe e te guarde, que São José torne possíveis os seus impossíveis. E saí, eu ia. Tudo isso durou 10 segundos, essa conversa toda, tá? Quando eu levanto a mão assim, porque eu estou com a minha mala aqui, e o cara fez aham de novo. Deus te abençoe, São José torne possíveis os seus impossíveis, tá bom? Deus abençoe. Quando eu faço isso aqui, a mulher faz assim em mim. Ai, Padre Mário.
Foi Deus que pôs aqui. Falei, você me conhece? Falei, você me conhece? Ela falou assim, todo dia, né meu amor? O marido, padre, todo dia. Aí o cara fez, eu falei, Deus, God bless, quer dizer, Deus abençoe, que agora já mudou. E vim embora. Sabe o que eu aprendi com isso? Ela sabia que eu sou padre porque ela me conhece. Mas ela podia não me conhecer. E ela ia voltar para casa pensando assim, nossa, uma pessoa, um rapaz, um jovem senhor, não sei como as pessoas me veem, um jovem senhor, rezou pela minha filha. Ergue a mão para eu ver quem tem mão. Pelo menos uma. Você deve ter uma mão no corpo. Tem uma mão? Fica assim. Quantas vezes essa sua mão já rezou por alguém, assim, do nada? E talvez o Espírito Santo já te beliscou várias vezes. Para fazer o sinal da cruz na testa de alguém, para falar uma palavra de bênção sobre alguém. Eu não quero ser presunçoso, não quero mesmo. Mas nesses encontros eu me permito acreditar. Eu acho que essa bebê ou já está curada ou essa semana arruma um médico. Porque não é possível, meu irmão. Amém? Amém? O nome do senhor lá do avião era Stephen Meyer. Like chique. Stephen Meyer. Eu acho que o seu Stephen Meyer vai chegar no céu católico. Porque se o Stephen não lê os livros que eu falei para ele ler, depois dessa coincidência toda, porque eu mostrei o livro do John Grisham para ele, quase caiu das cadeiras também. Meu querido, o Espírito Santo produz impulsos em nós, amém? E eu tenho certeza que você já ouviu. Obedeça. E se o Espírito Santo te der impulsos com relação às moedas que você tem, o Deus que cura bebê recompensa as moedas. Deus é poderoso para todas as coisas, mas de nossa parte entra o quê? Fé, prontidão, obediência. Então eu, com essa homilia, de modo algum estou querendo tirar nada da boca dos seus filhos. Pague as suas contas, honre seus compromissos. Só estou te convidando, reconsidere como o dinheiro influencia o seu relacionamento com Deus. A partir da viúva de Sarepta, da velhinha do Evangelho, Deus merece ser amado, louvado, e a gente pode ter parte com Deus, claro, rezando, jejuando, fazendo um serviço gratuito para a paróquia, para alguém, mas através também do que temos no bolso. E Deus é bom para cuidar de nós. Amém? Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Momento das nossas preces, põe a mão no seu coração. Jesus falou de homens maus no Evangelho, né? Cuidado com os doutores da lei. Parecem, mas não são. Fechemos os nossos olhos, queridos, e diante do Senhor apresentemos a Deus aquilo que em nós hoje é mentira, é falsidade, é máscara. Às vezes as pessoas acham que nós somos de uma virtude que a gente nem tem, de uma bondade que a gente não tem, de uma santidade que a gente não é. Renova-me, Senhor Jesus. Diga a Ele: já não quero ser igual. Mais uma vez, como prece: renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, põe em mim teu coração. Ergue sua mão para Ele e diga para Ele: porque tudo que há, porque tudo que há dentro de mim
precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais, precisa mais. Posso te contar mais uma coisa para a gente fazer uma prece a São José? Os retiros lá terminam sempre 5 da tarde, tanto no sábado quanto no domingo, porque à noite é difícil para eles. E aí o padre que está na paróquia falou assim: o senhor poderia rezar a missa das 8 da noite para mim? Porque é a missa em português da paróquia. O meu português é muito ruim. Ele é nigeriano, se mudou para os Estados Unidos faz 2 anos, assumiu essa paróquia e agora ele tem que falar português, inglês e espanhol. Parece que tem uma batata quente na boca, tadinho. Padre Joseph, um querido. Mas eu vi o português dele, é muito complicado. E as pessoas, ele fala, a gente não entende. Eu, não, padre, rezo sim. Gente, eu terminei aquele dia tão cansado. E aí veio no meu celular assim: padre, o padre Joseph está dizendo à ministra assim, que o senhor deve estar muito cansado. Não precisa não, que acabou lá 7 e pouco, né? Pode tomar um banho, sair para comer alguma coisa. Ele reza a missa. E veio algo no coração. É aquela voz que você já conhece, né? Reza essa missa. Falei, não, eu estou bem. Eu rezo a missa das 8 da noite, depois de todo o retiro, eu rezo para ele, não tem problema. O padre está falando que não precisa, que ele está com vergonha de ter pedido, que ele não pensou direito. Falei, fala que não precisa, eu vou tomar um banho e vou rezar a missa. Fui rezar a missa, gente. Pouquinha gente, umas 50 pessoas nessa missa da noite, porque a maioria estava no retiro. Já tinha tido a missa do retiro. Acaba a missa, a mulher vem e fala assim: você pode atender aquela mulher ali que está chorando sem parar? Ela disse que precisa falar com o senhor. Fui lá atender a mulher na sacristia, uma brasileira que está lá. Falou, padre, eu tinha um bloqueio em ser mãe, porque o meu marido era muito difícil, alcoólatra. E quando ele bebe, ele vira outro. Mas alguns poucos anos atrás, acho que 3 anos atrás, eu pedi a Deus, pedi a São José, faz um milagre na vida do meu marido, porque eu não posso engravidar de um homem desse. Mas eu vou me separar dele, como é que eu faço? Falou, padre, naquele dia ele chegou em casa à noite, me pediu perdão de tudo. E vai para quase 4 anos que ele não bebe. E é ele que me traz para a missa, ele que me traz. Eu sim. Falei, nossa filho, que lindo. Falou, mas eu carregava esse medo de ser mãe, ele quer ser pai. E na minha cabeça, esse homem vai voltar a beber. Você não quer um bêbado sendo pai do seu filho. E eu sofro tanto com isso, pai. Aí eu vim na missa hoje. Aí o senhor falou isso e isso na homilia. E depois da comunhão o senhor falou isso e isso na oração. Eu só queria pedir uma bênção, porque eu tenho isso no meu coração, que um dia um padre ia me dar uma bênção e eu ia ficar grávida. Pai, louvado seja Deus. Fui dar a bênção nela, ela falou assim, padre, desculpa falar um detalhe. Falei, o quê? Estou ovulando hoje. Falei, filha, eu vou te dar a bênção. E você vai chegar em casa, tomar um banho, falar para o teu marido que você é muito orgulhosa de ter um homem que há 4 anos vence o álcool todos os dias, que é trabalhador, que te traz para a missa, e você vai engravidar dele hoje, amém, filha? Ela falou, amém. Meus irmãos, ela tinha isso no coração dela. Ela falou para mim que ela carregava isso, que um dia ela ia participar de uma missa e que ela ia ter a oportunidade de um padre colocar a mão na barriga dela para ela engravidar. Se é o outro padre, muito mais santo do que eu, ia acabar aquela missa, ela ia embora. Ela não ia entender muito o que ele falou. O Espírito Santo nos dá uns impulsos. Reza essa missa, reza mais um, vai lá. Impulso do Espírito. A fé, gente, é algo extraordinário. E eu tive a alegria de, na outra missa, aí essa estava lotada, encontrar uma brasileira que mora lá, que veio aqui no dia de São José pedir pelo filho. O menininho tinha 2 anos e 8 meses, não falava uma palavra. O padre, ele não fazia frase, ele não falava nada, ele não falava vogal, consoante, muito pouco. E a gente foi lá em Alto Piquiri. Eu lembro dela. Participou da missa.
quando a gente entrou no avião para voltar, ele destrambelhou falar. E agora ele fala que eu falo: filho, para, pelo amor de Deus, que a mãe está cansada. E ele fala, padre, ele entrou no avião e começou. Aí veio, ela deu testemunho lá na frente, falou de São José, falou pro povo: quando vocês for pro Brasil tem que ir lá. Velho. E eu achei tão bonitinho, falou assim: pede a bênção pro padre. Aí ele veio pedir a bênção em inglês. Ela falou: não, em português. Aí ele pediu em português. Foi para quem não falava, né? Fala 2 línguas, gente. Tá com 4 aninhos, tá desse tamanho. Olha para São José. Estende a sua mão. Você que está em casa, reza com a gente também. Põe um pedido. Põe uma prece. Põe uma intenção, meu querido, minha querida, como aquela mãe. Olha que fé. Viajar dos Estados Unidos ao Brasil para pedir por um filho. Você também tem fé. Todos nós temos. São José olha a nossa fé e ajuda na nossa pequena fé, na nossa fé às vezes fraquinha, na nossa fé tímida. Estende a sua mão, querido, querido, o que você pede? Pede agora, por você, por alguém. Pede por aquilo que hoje parece ser improvável. Você diz: eu vou pedir hoje, já faz tanto tempo que eu peço. Peça. Peça. Peça essa libertação interior. Talvez você se identificou com essa mulher. O medo de engravidar, o medo de continuar com o casamento, os traumas da vida. E rezemos juntos, queridos. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Ó meu glorioso São José, tornai possíveis as coisas impossíveis na minha. Rezemos, irmãos e irmãs, sobre todas as doenças do corpo e da alma. Ó meu glorioso São José, tornai possíveis as coisas impossíveis na minha. Rezemos, irmãos e irmãs, por todas as libertações afetivas, espirituais, da alma, da mente humana. Ó meu glorioso São José, tornai possíveis as coisas impossíveis na minha vida. São José, levai ao coração de Jesus o que está no nosso e colocamos no vosso. Ele que vive e reina com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.